Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, para quem é novo aqui no canal, eu sou Isabel Costa, eu sou facilitadora de constelação familiar, eu trabalho com desenvolvimento humano já há bastante tempo e dentre, esses movimentos aí, eu venho fazer mais um vídeo para que possa ser contribuição a todos nós nessa expansão, nesses olhares, nesse ressignificar aí, de acordo com a sistêmica. E como eu disse no vídeo anterior, hoje eu ia falar sobre as ordens do amor, né? Quem estudou sobre elas, quem veio falar sobre elas é o Bert Hellinger. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor, o que são elas, respectivamente. Então, inicialmente são três, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, conforme eu disse no vídeo anterior. Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto para cada uma delas e eu vou explanar, deixa eu só abaixar um pouquinho o volume aqui, um pouquinho mais sobre cada uma delas, com exemplos, enriquecendo aí um pouquinho mais, para que a gente possa entender na prática, nada como na prática, para ficar mais fácil para o entendimento para vocês, tá? Então, a lei do pertencimento, como eu disse, é aquela necessidade, que todo indivíduo tem por natureza. Ele tem a necessidade de pertencer àquele clã, que eu já disse, que é o núcleo que ele tem, aquele sistema a qual ele faz parte. Então, sendo assim, ao nascer, uma pessoa precisa se sentir parte desse sistema familiar, como eu disse, ou institucional, e precisa ser, a sua posição, ela precisa ser reconhecida e valorizada, Então, essa premissa, ela vale, inclusive, se algum membro da família cometeu algum ato considerado moralmente errado. Então, como um assassinato, um roubo, um incesto, abuso sexual ou de qualquer outra forma, e isso assim, dentre vários outros contextos, Então, quando isso acontece, é comum que as pessoas da família prefiram escolher a esquecer o assunto, ninguém fala mais daquilo, com o objetivo de fazer aquele indivíduo como se ele não fizesse parte mais daquela família, daquele núcleo, daquele sistema, E aí, o que acontece? Quando essa pessoa ela é afastada, excluída do sistema, isso causa um sofrimento chamado dor dos excluídos. E pode ocasionar ali alguns problemas nas gerações futuras, Faz com que os sucessores da família reproduzam e sejam de alguma forma afetados por essa exclusão. E na grande maioria a gente vê isso nos movimentos que eu faço, que a gente faz, tanto em grupo quanto individual, que elas nem sabem o real motivo por que agem assim. Além disso, além do pertencimento, também se aplica quando uma pessoa foi prejudicada por alguém da família. Um exemplo seria se um dos pais ter tido uma relação afetiva mal resolvida no passado, antes de conhecer a pessoa com a mãe dos filhos ali. E aí vamos supor que o pai teve uma noiva que foi abandonada por ele, e aí fica com a mãe com quem formou a família. Então ele teve um caso, um relacionamento ali e não resolveu de uma forma consciente, aquilo não foi bem resolvido. Então essa falta de resolução, ela gera uma injustiça
que desequilibra o sistema familiar que ele formou ali posteriormente. Então, essa situação do passado, ela pode ter sido esquecida. Às vezes a esposa, né, a atual companheira, ela nem sabe, mas aquela situação, aquele emaranhamento, ele não deixa de existir. E pode fazer com que, por exemplo, um filho, uma filha do casal tenha um relacionamento conturbado com o pai. Uma possível explicação para isso seria o fato da filha estar manifestando a dor da mulher que foi substituída. A gente vê muito esses movimentos em triângulos, né? Triângulos amorosos aí. Ou seja, essa situação vivida no passado, que pode ter sido esquecida, às vezes nem o pai ali lembra, mas ela não deixa de existir no campo, né? Aquela energia. Então, segundo o livro Ordens de Ajuda, Ordens do Amor, quando alguma pessoa é excluída, o seu destino é inconscientemente assumido pelos membros subsequentes da família. Então, a solução para esse conflito é integrar novamente aquele membro. Então, dá o lugar devido, né? Essa aceitação possibilita que a injustiça seja compensada e que os destinos ali não precisam mais ser repetidos. Isso é muito sério, né? Às vezes, sei lá, vamos imaginar que a mãe abandonou o pai, fugiu lá com outro moço. E aí, o pai, para justificar a sua dor, para justificar a ausência dela no contato com os filhos, ele simplesmente exclui ela. Aquilo vai gerar tanta confusão para os filhos, para ela, que muito provavelmente os netos que vão, né, ter resquícios aí. Claro que os filhos também vão ter, mas vai na segunda, terceira até a quarta geração. Resquícios disso, né? E isso é muito rico, isso é muito lindo. A gente conhecer, né, a sistêmica, eu digo que é algo que faz com que a gente tenha muita leveza, muito mais leveza, e ao mesmo tempo que a gente não vá criando aí situações para as próximas gerações, né? A gente vai dando luz, dando consciência, deixando a coisa fluir mais equilibradamente, né? E como segunda lei, a gente vai falar agora um pouquinho da hierarquia, né? Então, além de pertencer, como a gente viu, né, a lei do pertencimento, cada indivíduo ocupa uma posição dentro do sistema familiar. Então, de acordo com Helling, essa lei precisa contemplar a hierarquia, né, de respeitar quem veio primeiro, quem veio antes. Logo, a lei da hierarquia, ela institui que os pais têm precedência aos filhos. E os relacionamentos anteriores desses pais também ocupam um lugar de respeito, meu Deus. Perdão, pessoal. De respeito aí, né, na história de cada cônjuge. Então, aquele mocinho que foi meu primeiro relacionamento, com 11 anos de idade, ele tem um lugar. Não importa que idade, quanto tempo, não importa nada disso, tá certo? Então, é muito comum que os filhos passem a ocupar o papel dos pais dentro de uma família. E isso causa um desequilíbrio tremendo. Ele pontua que os filhos não podem ser maiores que os pais. Impossível isso acontecer. Quando isso acontece, as pessoas param de ocupar os seus respectivos lugares.
dentro do sistema familiar. E aí, esse tipo de desequilíbrio pode fazer com que, por exemplo, os pais naquela família manifestem um comportamento infantilizado e os filhos fiquem ansiosos, pois estão carregando uma carga emocional que não é sua. Emaranhamento. Quando cada um pega, né, o seu lugar e age de acordo, a tendência é que fique leve, que fique coerente para cada um. Tudo certo, né? Então, respeitar essa hierarquia não significa fidelizar ao sistema familiar, mantendo os mesmos comportamentos, os mesmos padrões, porque isso implicaria ao sistema vigente, mas reconhecer e honrar o que vieram antes de nós. Então, eu não tenho que fazer como a minha avó fazia, né? Ah, mas eles naquela época lavavam roupa no rio. Hoje eu tenho máquina na minha casa. Lógico, a tecnologia tá aí para nos servir, para ser útil. E não é isso, né? Que não é, então eu vou fazer tudo como a ancestralidade fazia. Não, eu vou agir de acordo com a atualidade, mas eu também não vou excluir, né? Então, ao respeitar, aceitar a hierarquia dos nossos antepassados, é possível equilibrar a segunda ordem de amor. Então, esse é o ponto. É olhar para trás e falar, eu dou lugar, eu honro a tudo como foi, ao sacrifício de cada um para que eu estivesse aqui hoje, né? A todos os meus ancestrais, a todo o meu passado, aos que vieram, aos meus pais, aos que vieram antes dos meus pais e todas as gerações anteriores. Isso é dar lugar a cada um. Porém, hoje eu posso fazer as minhas escolhas e fazer diferente. Não é melhor nem pior, diferente. Entende? É diferente uma coisa da outra, né? Que não é ficar naquela validação de que também eu faço tudo como fizeram, mas também não é excluir a tudo que foi feito como foi feito. Tem uma distância de uma coisa e de outra, até porque tudo é contribuição, né? A gente vê na tecnologia, a gente vê que tudo vem contribuir pro hoje. E no sistema familiar não é diferente, tá certo? E agora a gente vai falar então da lei do equilíbrio. Então, muito dos desequilíbrios no sistema familiar, desses emaranhados que a gente, né, já falou um pouquinho aqui, eles acontecem porque não há equilíbrio entre dar e receber dentro do sistema familiar. Claro que ele vai para todos os relacionamentos, mas a gente está falando aqui no sistema familiar especificamente. Então, esse tipo de manifestação, ele pode acontecer, por exemplo, dentro do relacionamento afetivo, em que um dos dois doa mais do que o outro. Então, somos acostumados a acreditar que se doar por amor não traz consequências negativas, né? A gente mistura aí um misto de muita coisa. No entanto, à luz da constelação familiar, esse desequilíbrio pode fazer com que a pessoa que recebeu demais torne-se dependente do par, passando a ser também menos interessante como parceiro. Isso faz com que a pessoa que se doou demais, mas não recebeu em troca, busque outras distrações ou outros parceiros, ocasionando assim uma traição entre o casal. Da mesma forma, pode acontecer se a pessoa que está recebendo demais se sentir culpada por não conseguir retribuir o amor que está recebendo. E daí ela encontra uma forma de sair daquela relação. Ou então, atacar a pessoa que se doou demais para fazer com que ela se sinta inferior. Vale ressaltar aqui que o emaranhamento da lei do equilíbrio pode se manifestar também quando abandona-se a própria vida por alguém, um parceiro, um filho, um emprego, uma mudança, algo, né, que assim, que a pessoa deixa de fazer, aquilo se torna pesado. Eu tenho uma experiência
própria dessa questão do desequilíbrio, né? Eu fui criada no catolicismo, depois na fase adulta fui pro espiritismo, tô há 20 anos no espiritismo, e essa história do dar, né, de faz a sua parte, e que é dando que se recebe, né, eu fiz isso por muito tempo no meu casamento. E aí, do nada, claro que aconteciam questões, tinha algumas situações, mas não aconteceu nada que justificaria meu cônjuge simplesmente foi embora. E um dos motivos de eu ter me tornado facilitadora em constelação foi essas buscas, esses entendimentos que eu falava, gente, como assim? Eu dei tudo, eu fiz tudo que eu tinha condições de fazer. Tudo, em todos os aspectos. Exatamente, eu fiz demais. O que inteligentemente hoje eu teria que ter feito? De acordo com o que ele tinha condições de dar. Porque ele também não fez por mal. Ele dava o que ele tinha condições. E eu me achava a cara, como a gente fala aqui. Eu tinha certeza que aquilo não jamais ia ter outro resultado, porque, nossa, eu tava fazendo tanto. Então, foi exatamente por isso que o resultado não foi positivo, né? E eu só fui entender isso, e eu espero, se vocês tiverem alguma dúvida, me chame aí, meus contatos estão nas descrições do vídeo. Pra gente entender um pouquinho o quanto a gente se emaranha nas questões exatamente por não termos conhecimento, né? Por fugirmos do nosso devido lugar, né? Então, aí eu concluo aqui, né? Todos nós estamos submetidos às leis do amor? Será? Então, pensando aí nesse campo morfo, presente, né, nas nossas vidas e de todas as famílias, todas as pessoas são afetadas pela lei do amor, mesmo que não tenham conhecimento da sua existência. Isso é física quântica, gente, né? Você pode negar, pode falar que não faz sentido, pode. Se você quiser falar que não tem estrelas no céu, você pode falar. Mas elas estão lá, às vezes visíveis, às vezes não pra gente, né? E então todos esses olhares, toda essa significação, essa ressignificação, esse dar lugar a cada um, recapitulando aqui, né, as 3 leis do equilíbrio, para que as coisas sejam, né, em equilíbrio, o dar e o receber, né, a única situação em que não vai valer esse dar e receber é a gente enquanto pais. Os pais sempre vão dar mais do que receber dos filhos. E isso está na conformidade normal. É natural que isso aconteça, né? Não adianta os pais querer ficar esperando que os filhos retribuam. Não é esse o papel dos filhos. A melhor maneira dos filhos retribuírem a todo o sacrifício, a todas as noites mal dormidas, a todo o empenho que um pai e uma mãe dedicou a nós, né, ao que os nossos filhos possa fazer diferente, usando tudo isso da melhor forma e seguindo a vida deles. Essa é a maneira equilibrada, né? Então, a gente recapitulando aqui, a gente volta, né, para a lei do pertencimento também, né? Para que a gente possa trazer aí os excluídos, os abortos, né, não vistos, e vai acontecer situações de abortos até espontâneos, que a família nem sabe o que aconteceu, a mulher não percebeu que teve, e não tem problema, a gente dá um lugar para esse aborto e segue em equilíbrio, né, dando lugar a cada um. E a lei do pertencimento, né, que é o direito a cada um pertencer àquele clã. Não importa a cor daquele ser, não importa se ele é ovelha verde, roxa, amarela,
ele pertence. A partir do momento em que ele faz parte daquele clã, daquele sistema, ele não tem que fazer nada nem igual, nem diferente. Ele tem por si só o direito de pertencer. Ele faz parte daquela família, com toda a potência da diferença em que ele possa ter. Tá certo? Qualquer coisa diferente disso, nós estaremos não dando lugar àquele ser. Então, assim fica mais um vídeo, né, das constelações. E eu vou fazer, não sei se mais um ou mais dois, mas mais um com certeza. E a gente vai falando um pouquinho mais da sistêmica, desses lugares, desses olhares, dessa ressignificação aí para o nosso sistema. Tá certo? Um beijo, muito obrigada pela companhia e até a próxima.